boa noite. Eu sou Thaís, essa é a Giliane. Nós somos acadêmicas da administração da quinta fase aqui de Freiburgo e hoje nós estamos com o professor Ricardo Peretti. O professor hoje vai tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos sobre os indicadores socioeconômicos do município de Freiburgo e como eles afetam a saúde, principalmente na questão da mortalidade materna, fetal e infantil. Além disso, a gente também conta com a colaboração dos acadêmicos Michael, Carlos, Stephanie, Ana e João, das outras fases da administração. Bom, boa noite a todos que nos ouvem. Meu nome é Ricardo Peretti. Eu hoje trabalho na Uniap, tanto em Caçador como aqui em Freiburg, nos cursos de administração e também contabilidade. Mas eu tenho um histórico profissional aí, tanto no privado como no público. Antes de vir voltar para a área privada, que hoje eu sou responsável pela área financeira, administrativa e fiscal do Grupo França, na Videira Implementos, eu também tive uma passagem pela Prefeitura Municipal de Umerê, responsável pela Secretaria de Administração e Finanças, onde tive bastante relação, então, com todas as demais secretarias, inclusive a área da saúde também, né? Voltando um pouco mais no tempo, trabalhei em outras instituições, sempre voltado à área financeira, e também tive uma passagem na Prefeitura Municipal de Umerê, de Videira, desculpe, onde eu trabalhei direto na área de saúde por mais de um ano também, e dentro dessa condição de secretarias dos municípios, a gente sempre debatia os índices não somente do município ao qual a gente fazia parte, eu estava trabalhando, mas dos municípios demais aqui de toda a região. Então, eu venho da área financeira, né, como ex-bancário há muitos anos, trabalhando em diversas instituições e tendo passagem também em algumas experiências profissionais na área pública, e somando mais de 4 anos em secretarias relacionadas à administração, finanças e também da saúde. Então, para começar, professor, a nossa primeira pergunta seria se você poderia nos dizer como você vê os principais indicadores socioeconômicos do município de Freiburg. Perfeito. Então, como todos nós sabemos, Freiburg faz parte de um dos municípios integrantes da MAP, né? E a gente, felizmente, todos os municípios da região eles têm indicadores de desenvolvimento humano bons. Nós estamos localizados na região sul, onde, obviamente, ela tem um diferencial com os demais estados, os demais municípios, obviamente, de outras localidades. Mas falando propriamente de Freiburg, nós temos um IDH muito desenvolvido no sentido de longevidade de todas as pessoas que aqui residem, então isso significa uma questão de uma qualidade da saúde muito elevada. Nós temos uma situação também muito boa na questão das notas nas séries iniciais e também nas séries finais, onde o Freiburg se destaca nesse sentido. Então, o que a gente está falando? Na quantidade de pessoas e alunos que fazem parte das escolas públicas municipais, nesse sentido. Também temos um alto índice, temos a totalidade do tratamento de todos os resíduos sólidos no município, né? Temos uma Secretaria de Saúde, onde ela também se destaca no sentido dos atendimentos, da disponibilidade de medicamentos. Obviamente, cada município, cada região, em alguns momentos tem alguns medicamentos que fazem parte e que são faltantes, que em alguns momentos são motivo de reclamação por falta de estarem na quantidade e no tempo de necessidade, mas a gente sabe, como já citei anteriormente, vindo da experiência pública, a gente sabe que muitas vezes fazendo o mesmo pedido no tempo hábil, até a entrega desse medicamento, muitas vezes há uma demora, e essa demora não é culpa do município. O município poderia fazer um estoque dessa medicação? Sim, mas também recai na situação da prescrição, no sentido do tempo e da validade dessa medicação, né? Mas olhando de uma forma geral, na questão da empregabilidade, transporte, segurança pública, saúde, educação, a gente vê que Freiburg, assim como os demais municípios, se destaca pela seriedade e também se destaca nos números. Obviamente que a gente não consegue trabalhar e resolver todos os problemas existentes dentro do município com iniciativas somente municipais, né? A gente pode ver, e a gente vai conversar mais à frente, que existem outras situações todas que são voltadas ao cenário macro, aquelas que o município não consegue acabar com a problemática na totalidade, que é a questão da renda familiar, a questão cultural da família, a questão do tratamento, a importância dada à questão do ensino, a importância dada à questão da saúde, são outras situações. Mas sim, o município o município de Freiburg está entre os municípios dos quais se destacam pela qualidade
e pelos serviços que dispõe para a população toda no geral, em grande parte das suas responsabilidades. E apesar de Freiburg ter um bom desenvolvimento e ter um bom IDH, existem alguns números que acabam ocorrendo a desigualdade social. E a parte da desigualdade e a saúde é um fator que pega bastante, né? É bastante caro. O que o professor acredita que influencia mais a desigualdade social no âmbito da saúde? Sim, na verdade isso é um problema macro do Brasil, né? No meu entendimento. Não que tecnicamente seja essa a resposta, mas é no que eu acredito. A gente tem dentro do capitalismo, dentro do Brasil, uma questão, e é uma característica do Brasil mesmo, onde há uma desigualdade na distribuição da renda. E a gente sabe que muitas vezes, obviamente que não vou falar e nem seria certo falar que uma pessoa mais culta ou menos culta, sempre relacionada à questão da renda. A gente sabe que existem pessoas muito humildes que têm um grande conhecimento, que são pessoas muito cultas. A gente olhar como tendência, a gente sabe que a distribuição de renda ela está diretamente relacionada à condição de quanto aquela pessoa pode participar na questão da busca de conhecimentos, quanto daquela pessoa vai buscar e entender em relação ao tratamento, aos cuidados relacionados à saúde. Então, sim, a questão da renda, do dinheiro, do quanto cada família tem à sua disposição, impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas e, obviamente, vem impactar no que tu me perguntou, né? Na questão da qualidade, da longevidade, na questão dos índices de natalidade, mortalidade, no geral, nesse sentido. Óbvio que nós também temos aqueles casos que são relacionados ao descaso, ao descuidado e à falta da segurança, no sentido assim, da importância dos tratamentos dos momentos, no sentido que deve ser feito, que não deve ser feito, no geral, relacionado à saúde. Mas a parte financeira, que é a desigualdade, que é uma realidade brasileira, a gente é o Brasil dos países com maior desigualdade na distribuição de renda, né? A gente tem muitas pessoas que ganham muito e muitos mais. Se a gente pegar uma proporção pequena da população, detém 90 e tantos por cento da riqueza a nível geral nacional, enquanto 90 e poucos por cento da população detém os 4 ou 5% restantes da riqueza distribuída, né, dos bens. Então, isso de fato traz consequências bem negativas à questão voltada à saúde e à educação. O que mais pega aqui para nós seria a mortalidade infantil e a mortalidade fetal. Então, a gente observa que, na grande maioria dos casos, são em um número de população com uma renda abaixo, né, do nível médio, digamos assim. Por que é tão importante observar esses números? O que eles falam sobre a qualidade de vida da população? Sim, sim. A gente fala que hoje a qualidade da população é voltada à quantidade de pessoas, jovens, crianças, que elas têm uma saúde, que elas têm um desenvolvimento, que elas têm a condição de inserção nas escolas de uma forma adequada, porque quando a gente fala em saúde, a gente não pode ter a situação de saúde somente, ou estar bem na saúde no sentido de não ter doenças. Mas a saúde é aquela condição de uma qualidade na sua infância, no seu desenvolvimento, uma parte nutricional, que dê uma qualidade, uma condição cognitiva da pessoa poder depois ter uma facilidade na compreensão dos conteúdos. Então, o que eu quero falar com isso? Por exemplo, eu pego uma família a qual ela, de fato, ela tem problemáticas relacionadas à parte financeira e ela não consegue nem dar a condição alimentar adequada à criança e nem o desenvolvimento do jovem. Obviamente que isso, uma consequência, depois vai se voltar com uma consequência na qualidade de ensino da pessoa. E não só nesse sentido, muitas vezes, essa situação da questão da falta de renda, etc., ela vai estar voltada à questão quanto à condição sanitária regional, local, na questão do lar dessa pessoa, dessa criança, dessa família, que muitas vezes vai fazer com que esses entes possam adquirir doenças, etc., que depois vão prejudicar, vão requerer tratamento, vão prejudicar a criança no seu desenvolvimento, e depois quando jovens, e muitas vezes depois quando adultos. Então a relação é indireta nesse sentido, sob o meu ponto de vista, sim, com certeza. Agora, professor Ricardo, pensando em soluções, quais políticas públicas você considera mais eficazes nessa redução de mortalidade infantil? Perfeito. Eu vejo e vivenciei na questão dos municípios aqui na região que eles
eles têm uma preocupação tanto naquele momento que antecede ao nascimento da criança, né, naquele momento pré-natal, onde eles dão todo o suporte na questão da família da esposa, inclusive não só da esposa, obviamente, mas se falar a questão da esposa também, e até voltar um pouquinho antes, né? Eu vi alguns municípios onde até fazem um acompanhamento aos casais que pretendem ter uma criança nesse sentido. O que eu quero falar com isso? A esposa, o esposo fuma, a esposa não fuma, então ela busca um certo distanciamento no momento da gestação. Então, com essa disseminação do conhecimento, as pessoas agora sabem que, de fato, independente, né, a parte do DNA faz parte do casal. Então, a questão da saúde, ela está voltada no quê? Há uns bons hábitos, no sentido até mesmo dos vícios. Quando eu falo vício, eu falo ser vício, obviamente, não na questão de situações mais delicadas, mas estou falando da questão aqui colocada como, por exemplo, a questão do tabagismo, né? A gente sabe muito bem que quando uma pessoa somente na família fuma, e essa pessoa faz parte do lar, da constituição do casal, quando tem uma criança, carrega no DNA dela, carrega nas células dela toda essa situação do tempo que fumou. O que eu quero falar com isso? Parece algo até estranho, né? Mas é o planejamento, a estrutura que antecede a decisão de que aquela família vai ter uma criança. É toda aquela preparação no sentido a longo prazo do que o casal precisa de fato ter atenção, no sentido do que deve ser feito e o que não deve ser feito, para que possa fazer com que aquela criança venha com maior percentual possibilidade de que a saúde dela seja plena nesse sentido. Questões alimentares, questões da questão da bebida, questões outras voltadas no sentido geral, até mesmo quando a gente fala nesse sentido, nós falamos até na questão do relacionamento, né? Então se estrutura, se alicerça a relação entre o casal para que de fato as brigas, as discussões sejam menores, para que essas crianças venham com menos traumas, no sentido, sabe-se que a partir do momento que aquele serzinho está sendo constituído, ela já consegue carregar certas recordações e certas emoções. E isso depois vai impactar da forma que a pessoa é mais à frente. Então, essas importâncias, em alguns municípios eu já vejo isso acontecendo. Obviamente que o horizonte do que é feito e na totalidade dos municípios a gente tem um espaço muito grande a se caminhar, né? Mas eu vejo que todos os municípios têm as suas secretarias, principalmente essa que nós estamos falando, a Secretaria de Saúde, tem lá dentro as suas diretorias preocupadas nas mais diversas áreas, que buscam esses casais, que dão essas atenções, que dão essas orientações todas. Existe também a questão toda da medicação, que é disponibilizada da forma correta, na quantidade correta. Essa parte alimentar, como eu bem falei hoje, que é dado suporte para uma parte dos municípios. O transporte, para que essa mãe vá, muitas vezes as assistentes sociais se deslocam até as residências para poder acompanhar, para poder verificar quais são as demandas, as necessidades, né? A partir daquele momento que antecede o nascimento, os exames necessários para que esteja o acompanhamento, o atendimento pré-natal, a partir do nascimento da criança, algo talvez estava me esquecendo também, mas muito importante voltado a isso, os municípios hoje têm se preocupado muito com o número de vagas nas creches, porque sabe-se muito bem que hoje a grande realidade é que o pai e a mãe trabalham, né? Então, os municípios têm trabalhado muito na formação de profissionais num ambiente saudável, de segurança, para que essas crianças fiquem enquanto os pais trabalham, muitas vezes até mesmo do transporte, para poder fazer com que esses pais levem ou tragam esses filhos. Então, eu vejo que o município em si, os municípios da nossa região, Freiburg, tem se preocupado bastante nesse sentido. O Estado também tem algumas políticas voltadas na preocupação poder dar essa sustentação, esse auxílio à formação de famílias, né? A esfera federativa, então, eu não tenho um conhecimento tão amplo para poder criticar ou fazer alguma elogio nesse sentido, mas quando os municípios, um pouquinho dentro do que eu tenho conhecimento, seriam esses principais pontos que eu gostaria de resgatar, né, para poder aqui registrar nessa conversa. Para finalizar esse podcast, nós agradecemos ao professor Ricardo por estar presente, agradecemos ao IARP e a todos vocês que ouviram.